Oi, bom dia, eu sou Débora, hoje é domingo, eu estou de plantão, vou iniciar daqui a pouco e eu queria gravar mais um vídeo para vocês hoje. Como sempre, eu aproveito esses locais da natureza para estar buscando essa força para estar falando para vocês. Esse ano é um ano de eleição, né? E como ano de eleição, a gente sabe que a gente vai ter, talvez eu já tenha falado disto aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa casa e foi a minha primeira vez de votar aos 16 anos. E aí a pessoa veio com um votozinho para mim, vote nesse partido, aí me deu o número tal do candidato dela. E assim que eu saí para ir votar, eu rasguei, joguei fora e votei no candidato do qual eu me interessava. Talvez naquela época eu não tivesse noção de por que eu votava, como eu votava, né? E pelas quais razões a gente devia votar. Eu só tinha 16 anos, não tinha uma formação, como até hoje não tenho muita, mas assim, uma das coisas que eu tenho buscado discutir hoje e visto é que a gente precisa votar. Antigamente, o voto de cabresto, certo? Depois da questão da abolição dos escravos, etc., as pessoas iam lá e obrigavam você a votar na marra, na força. Era acompanhado, era um voto de papel, hoje é um voto eletrônico, certo? Em voto individual, e você vota em quem você quiser. Mas como eu devo votar, né? Isso eu tenho buscado para mim. Hoje espero que isso sirva para você de alguma forma. Eu vou analisar aí o governo, qual governo que fez mais política pública para o negro, para a mulher negra, né? Qual é se tem um partido que tem inserido nele, que eles estão, que tem outras mulheres, né? Que tem mulheres ali na sua grade, né? Para poder, então significa que eles estão apoiando as mulheres. Então eu vou votar nesse partido, tá certo? Aí, e outra coisa, a gente sabe que tem empresas, empresários, patrões que ainda hoje diz, olha, se você não votar em tal partido, você vai ficar desempregado, é porque o país vai quebrar, é porque tudo vai fechar, e acaba te coagindo a votar, tá certo? De alguma forma, o medo porque às vezes é um pai de família, uma mãe de família que tem que botar comida na mesa e a gente tem medo. E eu gostaria assim de talvez dessa injeção de ânimo para você dizer, não tenha medo, não tenha medo, sabe? Vote exatamente em quem você quer votar. Sobretudo esse partido de direita ou de esquerda, ele está fazendo política pública, inclusão de mulheres, de negros. Esse partido está visando criar escolas para integral, para os meninos não ficarem soltos na rua, sobretudo os meninos negros, porque os filhos do branco rico, ele está lá estudando o dia todo, ele de tarde, de manhã ele estuda, de tarde ele tem uma outra atividade para desenvolver, seja a língua, seja outra coisa, ele não está exposto na rua. É o seu filho, é o meu filho. Somos negras, morando em bairro periférico, nossos filhos estão expostos na rua, certo? Porque não existe escolas em tempo integral para que eles possam estar de manhã e fazendo atividade de tarde e estar protegido. Quando eu vou trabalhar, e geralmente eu falo aí para as empregadas domésticas, para esse grupo o qual a gente está criando esse canal, que é esse lugar de fala da mulher negra. Quando você vai trabalhar, seu filho fica numa creche, seu filho fica com sua mãe, com sua tia, com a vizinha, que você está no trabalho, e às vezes você não sabe o que está acontecendo com ele, o que passou, porque você está lá cuidando do filho branco da mulher branca, né? Que se emancipou, eu não canso de falar isso, graças ao nosso trabalho, tá certo? A gente dispõe os nossos filhos, deixa ele em casa para trabalhar para essa mulher branca, para essa criança privilegiada, e os nossos estão expostos, tá certo? Então, quando você for votar esse ano, pense nisso. Você tem que votar em quem você quiser, mas sobretudo tem política pública nesse grupo que eu estou votando para isso, que inclui a raça negra, que inclui o meu filho, que me inclui. Então é nesse que eu vou votar. Não vote por coação, não vote por medo. A gente foi tantos anos escravizado e aí teve luta para que hoje a gente não estamos mais escravizados. Teve luta. Nós negros não nos cansamos de lutar. Nós negros somos um povo que a gente não tem medo.
né, que a gente morre, que a gente dá sangue, e a gente vai votar, sobretudo, eu digo sempre, sabe por que eu voto? Eu voto em nome de todas as pessoas que derramaram o seu sangue, que não conseguiu votar e que votou coagida, eu voto por elas. Eu voto por mim, pela minha classe, mas também por ela. Ah, eu não vou votar não, porque nenhum político presta, e aí eu não vou votar. Eu vou votar em nome disso, tá certo? Mas eu vou olhar direito, eu vou estudar como eu devo votar. O segundo ponto que eu queria também discutir é essa questão de que eu vi num programa, um desses reality, onde tinha uma participante branca e uma participante negra, e aí a participante negra disse assim: você nasceu num lugar de privilégio. E aí a branca, sei lá, jornalista, uma mulher estudada, uma mulher que entende dos seus privilégios, ela sabe da luta feminista que houve nesse Brasil e que ela foi privilegiada, como ela conhece toda a história da nossa ancestralidade, que eles foram privilegiados, a questão das nove colônias lá atrás, do embranquecimento do país, que vieram pessoas de fora, seja a colônia alemã, italiana, que era para embranquecer o país, e que não teve uma colônia africana, ela sabe disso. E aí ela dizia para a participante negra, não existe diferença, não existe um grupo, outro, existe raça. Ela se quis colocar como igual, mas ela sabe que existe a raça, ela disse a raça humana. Né? Existe a raça humana, só existe uma raça que é humana, mas a gente sabe que existe essa divisão de negros e brancos. A raça é humana, é claro, todo mundo é humano, mas eles não nos trataram como humano, e ela sabe disso. E eu acho que o bom é a gente lidar com pessoas tem curso de letramento racial e vai entender, vai ver a história do país, o quanto que os negros são totalmente desprivilegiados de tudo e quanto que o branco teve acesso, ele sabe disso. E aí eu vou pegar um pouco da fala que eu repito, e desculpa se eu repito muito, de Jamília Ribeiro, uma filósofa política brasileira, que ela disse que quando ela foi procurar um emprego lá no escritório, e aí ela foi falar, e o chefe lá disse para ela, ó, vá, siga esse caminho que chega no final do corredor, que tem lá um lugar e ali tem vassoura, etc. E ela disse que ela foi, eu precisava estudar, e ela foi, e ela lavou o chão, e ela era uma das mais capacitadas no local. Mas lá na recepção, lá fazendo um outro papel, tinha as mulheres brancas, que não tinham a capacidade que ela tinha. Então é isso. O fato de eu ser branca, ela diz assim, mas a participante aí desse reality diz assim, minha avó é negra, a sua avó é negra, ela não vai ter esse privilégio da cor, se ela for negra. Mas o fato de você ser branca, você além de ter o privilégio da cor, você vem, uma parte da sua família vai vir de uma ancestralidade branca, que teve privilégio, tá certo? A parte negra pode não ter tido, mas a parte branca vai ter. E se chegar uma branca e uma negra, você sabe que você vai ser privilegiada somente pela cor. Tá certo? Então, não vamos entrar. Agora mesmo no reality show que está acontecendo atualmente, a gente viu aí um participante que ganhou uma bolsa de medicina e é jovem ainda, um participante de 21 anos, que teve um médico que foi lá para as redes sociais e disse, ele não tem capacidade. Ele tem um segundo grau, só ele tem um segundo grau, ele tem capacidade. A gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que mesmo a faculdade dando uma bolsa a ele, a faculdade não vai passar ele, sei lá, na matéria de biologia, de química, só se ele passar. Ele ganhou uma bolsa e ele vai ter luta para passar. Mas antes mesmo dele acessar essa bolsa e mostrar se ele tem capacidade ou dificuldade, já teve alguém branco, né? Um homem branco, médico, que tá aí, que foi para as redes sociais e disse que ele não tem capacidade, ele não deveria, ele deveria passar por esse sistema de cotas que tem aí, que dizem que serve para algo assim. Algo assim, não vou falar porque não estou apropriada mesmo do assunto, mas ele diz assim, antes mesmo da pessoa ter acesso a isso, ele já estava cortando. Eu, por ser um homem branco, médico, eu já vou cortar o acesso do outro, porque eu não quero. E aí eu venho para falar para vocês uma fala que eu vi do atual presidente da República, em outro governo, né, em qual ele estava exercendo o seu cargo. Ele dizia, o que incomoda muito as pessoas? Que um negro entre no avião, que um negro sente no restaurante igual a ele. Porque os projetos de política pública que o governo cria, e é por isso que eu disse, pesquise se o partido que você está votando tem esse projeto de política pública, ele vai fazer com que o negro chegue pouco a pouco no mesmo grau que você. Não igual, porque a gente sabe que não tem como.
mas ele pode acessar. E a gente tem força, a gente tem luta, a gente tem raça, a gente sempre teve, certo? E ele sabe da nossa capacidade, ele sabe que a gente vai chegar lá, mas eles não querem, tá certo? E aí ele diz, é isso que incomoda o partido de direita, é isso que incomoda que um presidente como eu esteja criando essas políticas públicas que dê acesso a essas pessoas, porque eles não querem que você chegue lá, eles não querem estar igual a você. A gente sabe, mas o Brasil, ele não é um país racista, o Brasil, esse romantismo que se diz por aí, o Brasil não é um país racista, né? E é nisso que ele se apega, nessa história, mas o racismo está ali, né? A gente vê quem é que mais morre, é o branco, é o negro. A gente veja aí as estatísticas, a violência policial, as mulheres que mais morrem com feminicídio são as mulheres negras, tá certo? É nisso que a gente tem que pensar. Isso é uma outra questão que eu queria refletir com vocês. Haverá mais, mas esse é um segundo ponto que eu gostaria de refletir com vocês.